Agora vamos ao quadro Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. O Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. No Direto ao Ponto, às quintas-feiras, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind, Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que está aqui ao vivo e a cores, né, Gustavo? Ao vivo e a cores. No feriado, para participar do Direto ao Ponto, que vai falar hoje, né? O tema de hoje do Direto ao Ponto é encontrar o caminho mais curto, eis a questão. E aí, já quando eu anunciei antes, durante o Linha de Frente, eu e a Aline, a gente começou a se perguntar, mas... O que é isso? O que é isso? Como assim? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita, Alan. Eu quero parabenizar pelo clima que está leve hoje aqui. Eu cheguei às pessoas cantando, na riqueza de detalhes que a gente percebe a alegria de se trabalhar, né? Encontrar o caminho mais curto nem sempre é uma tarefa fácil, né? E aí eu trago sempre uma história que traz algumas reflexões para que depois a gente comente essas reflexões. Tinha um fazendeiro que chegou no final da sua jornada. Ele era um fazendeiro pai de 3 filhos, e ele tinha 3 filhos muito competentes, com valores nobres, e ele disse, mas para quem eu delego a tarefa de dar continuidade nos negócios da família? Ele resolveu contratar uma consultoria. A consultoria fez todo um processo seletivo, com dinâmicas, com provas, com testes, com muita observação. E no final da consultoria, a consultoria disse, olha, eu lamento informar, mas os 3 filhos estão empatados. A gente não sabe qual dos 3 está mais qualificado. Os 3 são muito bons. Aí aquele fazendeiro experiente disse, deixa para mim então que eu vou construir a prova final. Eu vou organizar a prova final. Convidou os 3 filhos para que se apresentassem na manhã seguinte, bem cedinho. Era aquele clima de outono, onde normalmente na manhã no campo fica aquele orvalho, né? Aquelas pequenas gotículas de água que deixam o campo com a impressão que ele está branquinho assim. E a tarefa era que os 3 filhos caminhassem em linha reta durante todo o percurso, até atravessar todo o campo sem olhar para trás. Eles não podiam olhar para trás. Na manhã seguinte, se apresentaram os 3 filhos e o dono da fazenda disse, a partir de agora, então, está dada a tarefa, está dada a largada e vocês têm que caminhar cruzando o campo. O primeiro deles foi fazer o seu percurso, né? Um deles caminhou em linha reta, logicamente, né? O primeiro fez uma curva. E aí, quando questionado pelo pai, mas por que você fez essa curva? O filho respondeu que ele queria compensar um declive do solo com a sua jornada, com a sua passada. O segundo fez um zigue-zague. E ele perguntou, o pai perguntou, mas por que tu fez um zigue-zague? Ele disse, porque eu achava que eu estava indo muito para a esquerda, daí eu queria compensar e ia um pouco mais para a direita, e daí eu achava que eu estava muito na direita, queria compensar e ia um pouco mais para a esquerda. E o terceiro caminhou em linha reta. E ele perguntou, e como você conseguiu caminhar em linha reta? Ele disse, olha, a primeira coisa, eu mirei um ponto na extremidade oposta do campo, e eu disciplinei, eu controlei a minha mente para não pensar em mais nada a não ser chegar naquela direção. E com isso eu consegui caminhar em linha reta e venceu o pleito lá, né? E essa reflexão traz um ensinamento importante para todos nós, porque o que ganhou a tarefa tinha um objetivo principal bem definido, ele não tirou o olho do seu objetivo. Quantas vezes nós perdemos tempo tirando o olho do nosso objetivo principal, ou ficamos na dúvida, andamos em zigue-zague porque não temos um objetivo principal e deixamos tempo pelo caminho, deixamos recursos pelo caminho. O segundo, ele disciplinou a mente dele para não pensar em mais nada a não ser encontrar o seu objetivo principal. É lógico que tem uma série de reflexões na nossa vida profissional, por exemplo. As pessoas que têm um objetivo principal bem definido, elas conseguem chegar mais rápido
no ponto desejado. Elas conseguem encontrar o caminho mais curto até se tornar quem elas procuram ser. Nos nossos estudos, numa formação acadêmica, por exemplo, às vezes nós ficamos olhando para o lado, percebendo as adversidades, e nós devemos caminhar em linha reta até atingir o objetivo. Nas nossas famílias, quantas vezes na família, um dos membros da família começa a olhar para o lado, começa a titubear, e para construir uma família longeva, uma família tradicional, uma família com longevidade, é preciso também ter um objetivo bem definido e não perder tempo com distrações. Nas vendas, na área comercial, quantas vezes nós entramos lá na área comercial e estamos fazendo uma bela abordagem, mas a gente não sabe o que nós queremos daquela abordagem comercial, e aí passamos um tempo lá, perdemos tempo, até que o cliente diz, tá, mas o que tu quer aqui? Ou seja, encontrar o caminho, depois que ter um objetivo principal bem definido, encontrar o caminho mais curto para obter, mantendo os nossos valores, é lógico, nunca a qualquer custo, né, mas sim com bastante força, é um diferencial que faz com que a gente ganhe tempo e se diferencie em ambientes tão competitivos, como era o caso daqueles 3 filhos que eles eram muito parecidos, mas quem encontrou o caminho mais curto venceu o pleito, né? É isso aí. Gustavo, enquanto tu comentava sobre essa história, eu fiquei pensando, claro que algumas pessoas talvez tenham mais facilidade ou mais talento, ou já tem algo nelas, né, que faz com que elas tenham esse foco e consigam seguir ali, né? Perfeito. Outras talvez não tenham, mas não quer dizer que não consigam também. Mas aí entra um exercício. Exato. Esse exercício de se colocar no foco, daqui a pouco tá vendo que tá começando a dar uma distraída, volta pro foco. Acho que esse é um exercício que talvez a gente devesse fazer todos os dias, né? Todos os dias, que é um exercício de disciplina, né, Rita? Muitas vezes nós acordamos de manhã e investimos tempo fazendo coisas que não nos levam ao nosso objetivo, enquanto nós podemos otimizar o mesmo dia, o mesmo tempo, para atingir os nossos resultados. A gente sempre diz que nós não conseguimos administrar o nosso tempo, nós conseguimos administrar as nossas ações dentro do tempo. É uma sutil diferença que faz toda a diferença. Eu não consigo contratar 1 hora da Rita para que o meu dia fique com 25 horas e o dia da Rita fique com 23 horas. Não, o que eu consigo é contratar algum serviço da Rita que possa contribuir com o meu resultado, da mesma forma que eu posso contribuir com o meu tempo para melhorar o resultado de alguém. Nós conseguimos administrar as nossas ações dentro do tempo. Isso tem a ver com produtividade. As pessoas que conseguem fazer mais dentro do mesmo espaço de tempo são pessoas mais produtivas, e o mercado tem valorizado muito as pessoas produtivas, né? O home office veio aí para mostrar que não é o ambiente de trabalho que faz com que a pessoa seja produtiva ou não, muitas vezes, né? Algumas pessoas só conseguem produzir no ambiente de trabalho, mas outras são mais produtivas em casa do que no ambiente de trabalho. Então, o que importa medir a produtividade e encontrar o caminho mais curto para atingir os objetivos. Uma reflexão para esse feriado de Corpus Christi aí, né? Excelente, aproveitar esse tempo aí, né? Para quem está aproveitar com o tempo de folga para pensar, repensar. Eu vou lá para minha chácara hoje, Rita, lavar melhor o carro, lugar, né? melhor lugar, fazer um churrasquinho com a família ao meio-dia, para aproveitar bastante o nosso tempo também, né? Saber aproveitar, né, da melhor forma também é importante. Gustavo, muito obrigada. Prazer, um abraço, bom feriado para todos nós. Um abração, que continue esse clima leve aqui. Gostei muito. Né? Tá legal. Um abraço. Abraço.